Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço para descomplicar a psicologia, para falar de temas como amor, autoestima, autoconhecimento, relacionamento, de uma forma simples e tranquila. Afinal, você precisa ser intencional no seu dia a dia, intencional nas suas relações, intencional em sua vida. Quando você tem intencionalidade no que você faz, tudo se transforma. Estamos em uma série bem legal sobre relacionamento. Começamos no podcast passado e vamos dar continuidade até final de junho. Muita coisa boa aí pra gente falar sobre relacionamento, né? Vou te pedir uma coisa, se para você faz sentido, super sentido estar aqui comigo, bater esse papo comigo, conhecer um pouco mais, aproveita para compartilhar com os amigos, compartilha com as pessoas que você considera especial e que poderiam estar aqui com a gente, compartilhando desse conteúdo, transformando a sua vida e deixando também a sua vida mais leve. Para você que ainda não me segue no Instagram, para você que ainda não me acompanha, passa lá no Insta, @caroline.lemosf. Mudei de Insta. Então, para você que ainda segue no Insta antigo, aproveita para começar a seguir nesse. Muitas novidades, muitas coisas boas para a gente começar a construir um novo ciclo. Hoje, nós vamos falar sobre comunicação. Para mim é um dos temas fundamentais em qualquer relacionamento, mas no relacionamento amoroso, esse é um tema que acaba sendo o ponto-chave da construção do relacionamento. Mas infelizmente, muitos casais, muitas pessoas não conseguem se comunicar como deveriam. Tem livros que eu amo, que fala sobre comunicação não violenta, que te ajuda na construção da comunicação. Para você que está em casa, já pegou o seu café? Já conecta aqui com a gente? Para você que está fazendo atividade física, aumenta o som e vamos juntos para falar sobre esse tema, que vai te ajudar na construção do seu dia a dia e na construção da sua relação. Afinal, relacionamento é uma construção diária que depende dos dois para poder acontecer da forma mais linda. São duas pessoas imperfeitas tentando construir uma relação saudável. Quando eu penso no processo de comunicação, é necessário voltar um pouco na infância. Mas por que, Carol, voltar na infância? Porque é na infância onde nós aprendemos o que é permitido, o que não é permitido, o que é agradável, o que não é agradável, o que podemos, o que não podemos e quais são os nossos limites. Eu lembro que muitas vezes, quando os adultos estavam conversando, que eu ia falar alguma coisa, dizer, aqui é só conversa de adulto, criança não pode falar, fica quieto, você não pode falar agora, faz silêncio, engole o choro. Eram palavras que geralmente eu ia escutando no meu dia a dia, na convivência, e a criança nunca tinha razão, a criança nunca podia falar nada, a criança nunca podia se expressar. Você cresce achando o quê? Que você não pode falar, que você não pode se expressar e que você não pode comunicar o que você está sentindo. Então, você espera que o outro adivinhe? Afinal, desde criança, quando você fazia alguma cara feia ou quando você tinha algum comportamento diferente, seu pai ou sua mãe adivinhava o que você estava sentindo ou tentava adivinhar. E nós vamos para o relacionamento também acreditando nisso. Fora isso, a nossa comunicação também é permeada pelas crenças que construímos no decorrer da vida. Então, não necessariamente o que o outro está falando é o que eu entendo, ou eu entendo realmente o que o outro está falando. Por isso que a responsabilidade da comunicação na vida de um casal é dos dois. Os dois precisam entender e se perguntar, ao invés de deduzir o que o outro está falando, perguntar: será que é isso mesmo que ele está querendo dizer? E aí nós pensamos na questão da metacomunicação. É quando eu falo uma informação, eu falo algo e pergunto ao outro: você entendeu o que eu quis dizer? Para você ficou claro? Você tem alguma dúvida sobre isso que eu estou trazendo? O que foi que você entendeu do que eu disse? Porque muitas vezes nós falamos baseado nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E o outro entende baseado na história de vida dele, baseado
nos conhecimentos que ele tem, e aí para complicar ainda mais toda a situação, homem fala azul, mulher fala rosa. Nós percebemos o mundo de uma forma diferente, e essa visão de mundo diferente ajuda a ter uma comunicação também diferente. Então nós precisamos metacomunicar, nós precisamos explicar o que estamos falando. Eu lembro que em palestras, geralmente eu pergunto aos casais que estão ali presentes, se eu disser a palavra, eh, óleo, o que é que você vai pensar? E aí as mulheres automaticamente falam de cozinha, de cabelo, os homens falam de carro, de máquina. Os homens que cozinham vão falar de comida, mas para ter essa conexão é muito diferente. A cabeça do homem, desculpa os homens se eu estiver errada, vocês podem ir no meu Instagram e me corrigir, funciona por caixinhas. Então, quando a mulher ela fala vários temas de uma vez só, a cabeça do homem embola, porque ele não consegue entender todos os temas. A mulher não, ela consegue entender todos aqueles temas, mas em compensação, quando o homem é muito objetivo no que ele está falando, ela acaba se frustrando, porque ela acha ele grosso, direto e sem atenção para o que ela está falando. E aí é necessário a metacomunicação. Eu falar sobre o que eu sinto sem acusar o outro, falar sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso. Mas, Carol, como eu posso falar sobre mim? Primeiro ponto, quando você começa uma comunicação acusando o outro, quando você era criança, que seu pai chegava e botava de castigo, sempre que você fazia alguma coisa errada, e aí acontecia alguma coisa em casa e seu pai chegava e fazia a seguinte pergunta: quem foi que fez isso? E aí eu lembro de minha sobrinha, que a planta tinha quebrado, e aí a mãe perguntou: quem foi que fez isso? Aí ela falou o nome de uma coleguinha que teve aqui e fez isso, mamãe. Então não foi ela que fez, foi a coleguinha que teve lá e fez. Pode ser que ela esteja falando a verdade? Sim, pode ser que sim, mas também pode ser que não. Então, muitas vezes na infância nós aprendemos que quando recebemos a culpa de algo, vem um castigo aí. Então é necessário que a gente se defenda de alguma forma. E quando a gente precisa se defender de algo, isso é construído também na fase adulta. Quando alguém diz você fez, automaticamente você bloqueia a sua mente para uma comunicação saudável e você começa a criar uma comunicação de defesa. Você não está pensando mais no que o outro está falando. Você está tentando procurar ferramentas para poder se defender, para poder se proteger. Afinal, você não pode ser acusado. Então você começa a se defender do que o outro está falando e você não consegue prestar atenção no que o outro está falando. Então, começar um diálogo com você fez, você não fez, você nunca faz, não é o ideal. O ideal é que você fale sobre como você se sente e não usar palavras que são generalistas, como nunca, sempre, toda vez. Você pontuar os momentos. Tal dia você fez isso que eu não gostei. Tal dia você teve tal comportamento que me deixou triste. E falar sobre você. Quando você não me liga, eu me sinto muito triste, eu me sinto abandonada, eu me sinto sozinha. Quando você altera o tom de voz, eu me sinto desrespeitada. Talvez seja uma forma de construção sua, mas eu me sinto desrespeitada, eu me sinto ofendido. E aí vem um ponto que é interessante, porque na comunicação, a mulher ela fala sobre amor e o homem ele fala sobre respeito. Então tem algumas palavras que a mulher utiliza que soa como desrespeito para o homem. E tem algumas palavras e comportamentos que o homem tem que soa como falta de amor para a mulher. Então é necessário que a gente perceba qual é a nossa comunicação, se a nossa comunicação está alinhada com o nosso comportamento, porque tem muitas pessoas que estão tentando verbalizar algo, mas o comportamento e a fisionomia verbalizam outra coisa totalmente diferente. Tem muitas pessoas que estão falando com a fisionomia uma coisa, mas com a fala acabam indo para um outro lado bem diferente. Então a sua fala ela precisa estar conectada com o seu corpo, com o que você acredita.
dita, você precisa perguntar ao outro se ele está compreendendo a mensagem que você está trazendo ali. Além disso, você também precisa ter empatia para aprender a ouvir o outro. É interessante que nessa questão do comportamento, tem algo que a mulher ela faz que muitas vezes o homem não percebe e acaba chateando muito o homem. A mulher ela comunica através do bater de pé, do bater dos pratos, do bater da porta, das chateações, e isso muitas vezes acaba estressando o parceiro. Por quê? Porque ele queria que ela fosse direta, ele não gostaria que ela resmungasse. Mas muitas vezes a mulher ela não quer falar, porque tem aquela construção social de que a mulher que reclama demais ou de que a mulher que fala demais é chata, e ela vai acumulando as coisas que estão acontecendo sem falar o que realmente está acontecendo, acaba transferindo isso para um bater de pé, um bater de prato, uma cara mais fechada, uma chateação, uma murmuração. E ela não fala sobre o que ela sente. O parceiro, ao invés de encostar e tentar entender com carinho, com atenção, se chateia e isso gera um conflito muito grande. Para que isso acabe, a mulher ela precisa começar a falar sobre o que ela sente e o parceiro precisa ter gestos de carinho. Tá percebendo que sua esposa está um pouco chateada? Tá batendo os pés, tá batendo as mãos, tá batendo porta? Dá um abraço, pergunta a ela o que é que ela está sentindo, pergunta a ela no que você pode ajudar. Uma das coisas que a mulher fica muito brava é quando ela tá fazendo as coisas de dentro de casa e ela percebe que o seu parceiro chega, deita no sofá ou na cama, pega o celular e vai mexer enquanto ela tá ali, fazendo várias coisas dentro de casa e ele não para ajudar, ele não para fazer a parte também dele. Isso faz com que ela não fale, mas ela começa a ter comportamentos que demonstram que ela está se sentindo injustiçada. Por isso a necessidade de olhar os sinais. A comunicação verbal ela é ideal. É necessário que você fale como você se sente, o que você sente, o que te incomoda. Por quê? Quanto mais você guarda questões que não são resolvidas na relação, mais você acumula lixo emocional. E aí você começa a trazer um distanciamento da relação, trazer um distanciamento da conexão emocional, porque você começa a criar situações, você começa a criar um afastamento, você começa a criar a crença de que você não é amada, de que você não é aceito, de que você não é importante para aquela outra pessoa. Então, sempre que tiver dúvida sobre algo, converse. Uma das coisas que eu falo muito na clínica quando eu estou atendendo casais, é que a comunicação ela precisa ser fundamental e diariamente. E eu não estou falando sobre passar horas conversando, eu estou falando em tirar 10 minutos, e não é conversando sobre a relação, é conversando sobre a vida. Quando vocês se conectam em todas as áreas da vida, vocês se conectam com vocês se conectam com o olhar, vocês se conectam com o sorriso. Tire um tempo para assistir besteira na internet, tire um tempo para rir de piadas, tire um tempo para assistir filmes juntos. Tirem um tempo para falar de coisas sérias, tirem tempo para falar de bobagem, mas o casal ele precisa tirar um tempo diariamente para construir a relação. Ele precisa tirar um tempo diariamente para falar coisas que não gostou daquele dia. Uma das atividades que eu aplico muito na clínica com casais é ter um grupo do WhatsApp, que eu brinco que é o grupo do desabafo. Então, sempre que acontecer algo que você não gosta, você vai chegar no WhatsApp e vai colocar assim: hoje tal coisa me deixou muito triste. Como nós podemos reconstruir isso? Como nós podemos pensar diferente isso? Isso vai ajudando que ao invés de você guardar e exploda, que é muito típico da mulher, ela vai dizendo: eu não vou falar, eu aguento. Aí pega a roupa que está em cima do sofá. Eu aguento, pego o tênis que está fora do lugar. Eu aguento, lavo o prato que foi deixado em cima do sofá. E ela vai, eu aguento, eu aguento, eu aguento. E aí chega um dia que a criaturinha deixa um copo em cima da mesa. O mundo acaba naquele momento. A mulher fala por 10 dias seguidos sobre aquele copo em cima da mesa, mas não é sobre o copo, é sobre todas as outras coisas que ela acumulou durante a semana, durante o dia, durante o mês, e o copo transbordou quando ela viu aquele copo em cima da mesa. Por isso a necessidade de falar as coisas que chateiam, de falar as coisas que não estão legais. A cultura da comunicação no casal
Ela é fundamental para que o casal construa a sua identidade. No início é muito estranho conversar, porque um olha para a cara do outro e diz: "A gente vai conversar sobre o quê? A gente vai falar sobre o quê?". Mas quando vocês começam a fazer coisas juntos, vocês começam a ter assunto para conversar. Uma atividade física junto, um curso de dança, um assunto que vocês gostem, a leitura de um livro, vocês começam a ter assuntos para conversar, para bater papo. E isso vai quebrando o afastamento. Vocês lembram quando vocês começaram a namorar? Quanto tempo vocês passavam conversando e às vezes conversando coisas bobas? E depois, o que foi acontecendo? Guarda um rancor daqui, lá guarda uma birra dali, não conversa sobre algo que aconteceu, e assim vai levando, até chegar um momento de desconexão. E isso é o grande prejuízo das relações. Não se permita se desconectar da sua relação. A comunicação, ela é o ponto-chave, por isso que eu comecei por esse tema, comunicação. Nós vamos falar sobre ciúmes, nós vamos falar sobre sexualidade, sobre sexo, desejo, sobre vários temas do relacionamento. Mas para mim a comunicação é o ponto-chave. Eu tenho como falar abertamente sobre sexo quando me sinto confortável com a comunicação. Eu tenho plena certeza que quando eu falar de finanças eu não vou ser incompreendida, porque a comunicação está existindo. Quando eu falar da minha insegurança eu não vou ser incompreendida, porque a comunicação existe. Então, antes de começar qualquer tema mais delicado, é necessário começar a comunicação, a conexão de comunicação entre vocês. Esse é o ponto-chave para muitos relacionamentos acontecerem. Um outro ponto que eu discordo é que muitas pessoas dizem assim: vocês só podem dormir quando resolverem o problema, não podem dormir brigados. E aí eu vi um memes uma vez na internet que o casal estava com o olho fundo, um querendo matar o outro e dizendo assim: "Nós temos 3 dias conversando seguidos e 3 dias sem dormir, porque a gente só vai dormir quando resolver o problema". O problema, ele não vai ser resolvido quando vocês estão em um desgaste emocional, em um desgaste físico e tendo a o bem-estar sendo afetado. A resolução do problema vem quando a nossa mente está limpa. Se percebe que a comunicação está esquentando, está indo para um caminho que não é legal, amor, nesse momento eu vou parar aqui, porque eu preciso respirar. Eu preciso sair um pouquinho daqui para eu poder me conectar. Sai um pouquinho da situação, tenta entender outras questões, para depois vocês voltarem e conversar sobre aquilo. Fazer acordos, explicar o que está acontecendo. Tem um gesto de carinho, como um abraço, um beijo na testa, um eu te amo, que significa bandeira branca. Nós não precisamos continuar brigando, nós estamos tentando resolver um problema, não é sobre nós dois. E é um outro ponto fundamental na relação. As ofensas, elas machucam muito. Então não fale do outro, não fale do caráter do outro, fale sobre o comportamento dele. Comportamento é diferente de caráter. Eu dizer que a pessoa me machucou no momento que ela desligou o telefone de uma forma mais bruta, é diferente de eu dizer: "Você é estúpido, você é grosso, você não vale nada". Então não fale sobre o caráter do outro, fale sobre o comportamento. A atitude que ele teve foi uma atitude que não te agradou. Não é ele, não é quem ele é que não te agradou. Então é necessário fazer essa diferenciação. Sair da situação também é necessário. Faça esse acordo entre vocês. Carol, a gente não consegue conversar verbalmente. Tem um caderninho da comunicação. Não consegue conversar verbalmente? Deixa o caderno na cabeceira da cama com a foto de vocês, uma frase que marca a relação de vocês. Coloca algo juntos que vocês construíram e sempre que tiver uma situação, escreve nesse caderninho. Finaliza com "eu te amo", com "eu espero uma resposta sua", o outro vai e responde, faça um acordo em relação a isso. A escrita faz com que você evite de falar palavras que podem machucar, então a comunicação acaba sendo direta, a comunicação acaba sendo clara. Você não quer machucar a pessoa que você ama, e é um ponto que é necessário avaliar na comunicação. Você quer falar sobre o que te incomoda e não machucar o outro. Se o seu intuito é machucar o outro, você precisa começar a rever a sua forma de comunicar.
porque o machucar não é uma comunicação saudável, é uma comunicação que dói e que vai gerando feridas, e feridas que talvez não tenha mais reversão. Então é necessário você comunicar de forma clara, de forma segura, de forma transparente, respeitando o outro, tendo empatia pelo dor do outro, entendendo que as mudanças elas não acontecem da noite para o dia, entendendo que cada pessoa tem a sua construção de mundo, então não necessariamente a sua construção vai fazer sentido de imediato para o outro, mas compreendendo o espaço de cada um. A comunicação é a coisa mais linda que pode existir entre um casal, porque eles se comunicam através do olhar, eles se comunicam através do toque. Um casal com uma comunicação ok, com uma comunicação bem resolvida, eles conseguem construir um relacionamento saudável, porque eles entendem e têm empatia um pelo outro. Aprenda a comunicar de forma diferente. Você não precisa repetir a comunicação dos seus pais, que era uma comunicação de silêncio, que era uma comunicação de castigo, que era uma comunicação de grito. Você não precisa ser essa pessoa. Você pode ser uma pessoa diferente. Afinal, mudar faz parte. O autoconhecimento, ele liberta. Então busque o seu autoconhecimento, escolha a sua forma de comunicação e construa a relação que você deseja ter. É possível ter um relacionamento saudável, é possível ter um relacionamento acolhedor. Homens, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a sua esposa chegar em casa reclamando do trabalho ou falando de uma situação que aconteceu, ela não quer um conselho, ela só precisa falar e ser escutada. Eu entendo que a mente de vocês é muito objetiva e quer trazer uma solução para o problema, mas ela só quer falar. Ela já sabe qual a solução. Se ela não souber, ela vai te perguntar: eu tenho dúvida nisso, me ajuda nisso. Mas quando ela começa a falar desesperadamente, ela precisa apenas ser ouvida e ser acolhida. No momento que ela quiser um conselho, ela vai te pedir um conselho. Mulher, quando teu esposo estiver concentrado, trabalhando, assistindo um jogo, não traz assuntos que são sérios. Não traz assuntos que depois você vai jogar na cara dele. Espera, deixa passar a situação. Toca no ombro, olha nos olhos e fala sobre o que você deseja falar. O homem, ele muitas vezes é distraído e acaba se perdendo diante de algumas coisas. Então não fale com o intuito de depois se ele não lembrar eu vou brigar. Relacionamento não é conflito, relacionamento é construção. Se você quiser ir para um conflito, vai treinar boxe, vai treinar Muay Thai, vai fazer qualquer outra coisa, mas não esteja numa relação. O casamento é a base mais linda que pode existir na vida de um ser humano. É o lugar onde você tem contato com os seus maiores monstros, mas também com a sua maior transformação. Se permita viver uma relação saudável. Se permita conhecer quem é você e transformar a sua vida. Dúvidas, questionamentos, conselhos, sugestões, passa lá no meu Insta, @caroline.lemosf. Se fez sentido para você esse conteúdo, compartilha com outras pessoas, me ajuda a fazer essa corrente do bem para transformar vidas e relacionamentos. Afinal, tudo começa quando nós nos dedicamos a conhecer um pouco mais. Um lindo final de semana para vocês e até o nosso próximo podcast.